Maria, recentemente 2 americanos, professores de Harvard, lançaram um livro chamado Como as Democracias Morrem. A ideia deles é que as democracias de hoje não têm sido ameaçadas por golpes militares ou coisas do tipo, mas sim por violações institucionais, eleições fraudadas, corrupção da justiça ou coisas do tipo. Qual você considera que é o principal indício de que a gente está rumando para um autoritarismo? Eu acho que desde de quando tiraram a Dilma, né? Desde o impeachment, né? Que não foi impeachment, foi um golpe, né? E desde daí começou já a se projetar uma eleição fraudulenta, né? Eu acho que foi tudo, foi com o STF com tudo, né? E o Moro, eu acho que ele foi um dos principais personagens do golpe e dessa eleição, que eu acho que não foi democrática. Olha, esse processo começa com o impeachment fraudulento de 2016, que foi uma ruptura institucional. Então eu costumo dizer que depois de golpe vem ditadura. Não tem meio termo. Houve uma ruptura institucional, vivemos uma ditadura desde 2016 e é uma ditadura muito pouco sutil. Não precisa de acadêmicos de Harvard para perceber. Porque o Bolsonaro, especificamente, ele é bem claro. Ele elogia ditadores, ele faz pouco das vítimas da ditadura. Então não é um processo sutil que é preciso analisar dados academicamente. É tudo muito aberto, muito aberto. Olha, o principal é o que a gente está vendo, né? Quando nós temos um grande ataque à cultura, né? Nós vemos esses dias um show de uma artista que foi parado por policiais, né? Então nós temos uma polícia que está se tornando uma polícia política, né? Nós temos presos políticos, nós já temos aí um ataque frontal à questão do cinema, né? Como nós estamos vendo. Então, assim, essas características já estão indicando que nós já estamos em uma pré-ditadura, né? E a democracia ela já está suspensa, do ponto de vista da democracia profunda, a democracia da participação, não só a democracia formal eleitoral. Ainda segundo esses mesmos autores, alguns desses sinais podem ser vistos na Venezuela, com sucessivas violações ou como prisões políticas de opositores políticos e coisas nesse sentido. Qual você acha que foi a influência do Brasil nesse autoritarismo que a gente tem hoje da Venezuela? A Venezuela? Olha, do Brasil eu não sei, mas dos Estados Unidos teve foi muito contundente, né, a presença dos Estados Unidos, que eles querem invadir a Venezuela com essa desculpa de que está levando a democracia, porque a Venezuela não é um país democrático. Eu não sei se eu concordo plenamente com o governo do Nicolás Maduro, né? Mas que os Estados Unidos não têm boas intenções com a Venezuela, isso está muito claro, né? Acho que qualquer pessoa já pode ter percebido que o interesse dos Estados Unidos não é levar a democracia para a Venezuela, não está nem um pouco preocupado com o bem-estar dos venezuelanos. E o Bolsonaro ele apoia o Trump, né? Porque ele é puxa-saco dos americanos, só por isso. Olha, eu acho que a gente devia olhar para o autoritarismo do nosso país. Porque as informações que a gente tem sobre a Venezuela, elas já são informações absolutamente filtradas. O que eu sei é que eu vou defender o direito de um povo pela sua autodeterminação. Então, qualquer manifestação do Brasil de apoio, né, a qualquer intervenção estadunidense na Venezuela, eu serei contra. Então, eu acho que quando o governo Bolsonaro do Brasil se mostra claramente, né, nessa tentativa de fortalecer o governo do Trump para fazer uma intervenção na Venezuela, nós temos que ser absolutamente contra. Olha, eu acho que o processo da Venezuela tem que ser considerado que o maior opositor da Venezuela, um país que tem... Eu estou sacando a entrevista de vocês. Um país que tem a maior reserva de petróleo
comprovado no mundo. Então existe um interesse dos Estados Unidos permanente em derrubar um projeto de esquerda. Esse projeto de esquerda tem falhas, houve até com a oposição financiada pelos Estados Unidos virulenta, que eles tiveram que enfrentar. O autoritarismo, muitas vezes ele ocorre, e aí nesse sentido, é uma crítica que a gente tem que fazer, independente da posição política de quem está no poder. Geralmente, como se atinge o poder, como é o caso da Venezuela, foi um grupo que atingiu o poder e para se contrapor a um ataque internacional, eles acabaram endurecendo o regime e aí acabaram entrando num caminho que eu acho que é possível ser restaurado, é possível ter volta, mas é preciso fazer uma grande revolução. No caso brasileiro, este é um processo mais grave porque ele está penetrando no consciente coletivo. As pessoas não estão percebendo assim, o grau do processo de fascistização que nós estamos chegando. Então, assim, as pessoas não compreendem que elas estão sendo fascistas. Nós viemos também contra os desmandos do seu Sérgio Moro, um moralista sem moral, que já foi desmascarado, que não tem condição de estar à frente do Ministério da Justiça. Em qualquer país sério desse mundo, com o que foi revelado sobre a atuação do Moro na Lava Jato, ele já estava fora do governo, indiciado, e o Lula já estava livre, porque a sua condenação foi injusta. Existem 2 países hoje considerados não livres no continente, Venezuela e Cuba. Esses países são apoiados por partidos brasileiros que hoje fazem oposição ao regime brasileiro, acusando de autoritário. Você não acha que é um pouco de incoerência continuar apoiando esses regimes lá fora, como é o caso de Cuba e como é o caso da Venezuela, ao mesmo tempo em que você apoia um suposto regime autoritário aqui no Brasil? Eu acho que o regime da Venezuela, sim. Hoje em dia, na minha opinião, eu não coloco para você que a gente não pode apoiar o regime da Venezuela. Eu colocaria que é preciso entender e não ficar nas manchetes da Venezuela. Por exemplo, você não pode colocar que o Guaidó seria de qualquer maneira legítimo assumir o poder na Venezuela. Você tem que ter um senso crítico e formar sua opinião a partir daí. Cuba, eu não sei se é um regime ditatorial, né? A Venezuela também não sei se é um regime ditatorial, né? Mas eu acho que o Brasil apenas tinha negócios como teria com qualquer outro país, né? E eu acho que Cuba, ela sofre embargos econômicos há muitos anos por causa dos Estados Unidos. Não sei se exatamente um regime ditatorial de Cuba e Venezuela, não concordo. Na sua opinião, Cuba não é uma ditadura, então? Não, Cuba não é uma ditadura, na minha opinião. É um país socialista. Cuba não é o que é hoje só por causa da tomada do poder dos socialistas. Ela é o que é hoje por causa da pressão internacional, do capitalismo internacional. E a questão da Venezuela é a mesma coisa. O regime já estava em um processo de discussão pela esquerda. O que acontece? Vem um processo de formação por um grupo internacional muito forte de extrema direita e começa a fazer uma pressão contrária. O que ocorre? Ocorre fortalecimento daquele regime. Segundo a ONG americana Freedom House... Para de citar ONG, Harvard e ONG americana. Que é essa? Você quer ouvir de quê de mim? Você quer que eu defenda os Estados Unidos e ataque a Venezuela? Você quer ouvir o quê? Eu quero saber a sua opinião. Posso fazer a pergunta? Faz a pergunta sem citar a ONG americana, por favor. Tá. Segundo dados da ONG americana Freedom House, existem hoje 50 países no mundo que são considerados não livres. Ou seja, são mistos de ditaduras ou países com repressão policial muito grande, repressão em cima de oposição política e coisas nesse sentido. Alguns desses países, por exemplo, recebem apoio de partidos brasileiros, partidos à esquerda ou partidos à direita. Por exemplo, a direita brasileira apoia a Ucrânia e a Hungria, que têm governos repressivos. A esquerda brasileira apoia Cuba e a Venezuela, que tem esse mesmo modelo repressivo. Você não acha que é um contrassenso desses partidos apoiarem algo lá
e criticarem essa repressão quando ela ocorre no Brasil, você não acha que a gente tem uma postura distinta aqui e outra postura lá fora? Olha, eu acho importante você ter citado o exemplo de Cuba, porque Cuba é a prova de que o que você está falando não é verdade. Porque você tem uma polícia desarmada na rua, andando com cacetete. É um dos países menos violentos que a gente tem no mundo, que tem as menores populações carcerárias, inclusive. Você tem, no Brasil, nós chegamos à marca de 800 mil pessoas encarceradas, né? Então, é uma prisão em massa e você não tem isso em Cuba, né? Então, a que ponto que essas informações interessam e a quem? Não acho que é hipocrisia, não. Eu, inclusive, apoio Cuba também. Gasta-se muito tempo para falar da Venezuela, da democracia na Venezuela, que é completamente desproporcional. Se você prestar mais atenção, você vai ver que é um interesse norte-americano pelo petróleo venezuelano, sabe? E os aliados dele, dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, como outros que eu não vou fazer esforço para lembrar agora, aí isso não fica condenado como uma ditadura. Na Arábia Saudita, o príncipe manda cerrar os jornalistas lá no consulado na Turquia, sabe? E aí, cadê os brasileiros que estão condenando a Arábia Saudita? Isso aí vai longe, entendeu? Egito é a mesma coisa, é aliado dos Estados Unidos, é uma ditadura. E cadê os brasileiros que estão protestando contra a democracia, a favor da democracia no Egito? Não tem nenhum. Porque a Globo não mandou. Falando um pouco sobre a eleição do Bolsonaro, de que maneira o senhor acha que a insistência do PT na candidatura do Lula e de parte da esquerda na candidatura do Lula não fortaleceu o sentimento antipetista, que foi uma das bases da eleição do Bolsonaro? Teria outra solução para a esquerda durante as eleições de 2018 que não ficar presa à figura do Lula? Eu acho que o processo aqui de 2018, ele está dentro de uma... É isso que eu falo, dentro desta guerra. Dessa guerra cultural que começa no Brasil. Então, assim, não é evidente que a não participação do PT no processo eleitoral, ele facilitaria, né? Porque este processo de fascistização, ele está em construção. E ele não é no Brasil, é no mundo inteiro. Olha, alguns erros históricos a gente vai demorar alguns anos para avaliar onde foi exatamente que a gente errou. Infelizmente, às vezes a gente precisa de um certo afastamento. E não foi toda a esquerda que teve uma candidatura só. O primeiro turno, inclusive, teve mais opções, né? Eu sou da Unidade Popular, que é um partido em processo de formação. Nós apoiamos a candidatura do Guilherme Boulos no primeiro turno, porque a gente acha, né, porque a gente construiu unificadamente com vários setores da esquerda, não institucionalizados e não necessariamente do campo petista, né, uma proposta de alternativa. Então existiu essa alternativa também, né? Então no primeiro turno isso fica mais claro. A esquerda, por outro lado, ficou um pouco refém também dessa questão, dessa pauta do Lula. Então, por exemplo, a candidatura do Boulos, que poderia ter sido colocada, ter conseguido uma votação maior, em função da conjuntura, acabou ficando num segundo plano. E o Boulos não se colocou tão claramente como uma figura antissistema. Embora o discurso dele tenha sido colocado, ele se viu, pela questão de conjuntura, obrigado a dar boa noite para o Lula no debate, a deixar explícita a posição dele com o Lula. Então, nisso ele acaba grudando nele uma imagem de sistema que talvez nem tivesse tanto a ver com o programa dele, embora não fosse tão radical o programa. No caso do PT, para mim, e a minha crítica que eu tenho ao PT é justamente essa. Porque ele é um partido que optou por fazer uma social-democracia liberal no governo. E, a partir disso, ele desarmou um processo de construção. E aí você não tem como agora restaurar isso na base da força. Você tem que fazer um processo de reconciliação nacional e rediscutir a questão política de forma profunda.